Olá pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática, o pessoal aí dos anos finais, os 8º anos. Então é com muito prazer que estou aqui para dar mais uma aula para vocês, né, transformando aí o conhecimento de vocês em relação à parte matemática, certo? Então seja muito bem-vindo, você já vem aí de uma aula top de inglês, certo? Então vamos dar continuidade aqui à aula de matemática. Como você bem sabe, eu me chamo Pedro Vitor, estou acompanhado aqui com a professora Nádia hoje, para a gente dar continuidade ao que estávamos vivenciando lá sobre fração, né? Primeiro a gente começou a ideia de fração e agora vamos focar na ideia de porcentagem, que nada mais é também do que uma fração. Como você sabe, o nosso sistema de aula é o sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar a nossa aula através do celular, do computador, certo? Ou através também da televisão. Então, se você já está acompanhando essa aula através do celular, parabéns, você já está aí logado com o nosso aplicativo. Você pode participar da nossa aula, certo? Ao vivo, mandando aí os seus comentários, as suas sugestões, suas dúvidas, mandando seu nome também, a escola que você estuda e participando ativamente aqui da nossa aula. Se você está assistindo essa aula pela televisão, tá? O Billy Jean vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, abrir a câmera do seu celular e vai colocar no QR Code aí do seu sistema operacional, seja ele Android ou seja ele o iOS. E aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, faz o download, também vai pedir lá o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. E aí você vai poder participar aqui do chat com a gente, onde a gente fica bastante feliz com cada comentário e com cada sugestão, dúvidas que aparece e a participação aqui também na nossa aula, certo? Como eu falei para vocês, quem está me acompanhando hoje aqui é a professora Nádia. Vou passar a palavrinha para ela aqui, para ela dar as boas-vindas para vocês, para a gente começar a nossa aula de hoje. Bom dia, gente. Vamos lá, né? Vamos ver porcentagem. Bem interessante esse assunto. Você o tempo todo escuta que algum produto está vendendo com desconto, né? De 30%, de 20%, e muitas vezes você não consegue fazer esse raciocínio rápido, né? Mental, mas é bem simples, você vai ver. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula. Antes disso, o nosso último recadinho, que é em relação ao nosso canal lá do YouTube, certo? Então, lá no nosso canal no YouTube, você tem a oportunidade de assistir a nossa aula no momento que você quiser, na hora que você quiser, dando pausa, tá? E aí a gente vai interagindo, a gente vai comentando cada questão, certo? E você vai assistir aí, pausando, tranquilizinho, lá na sua casa, certo? Ou em qualquer lugar, certo? Então, lá também tem uma plataforma totalmente organizada, onde você pode colocar e assistir as aulas através das playlists que são colocadas lá de forma bem organizada, certo? Então, assiste lá as nossas aulas, tá? Também pega as aulas das outras playlists. Então, se tiver aí algum conteúdo que a gente esteja vivenciando aqui no 8º ano, mas precisa de uma base em relação ao 6º, ao 7º ano, vai lá no nosso canal e assiste as aulas da playlist do 6º e do 7º ano, que você vai conseguir pegar uma base bastante legal aí do que estamos vivenciando, certo? E aí você vai construindo aí o seu processo, né, de aprendizagem de determinados conteúdos, certo? Então, se inscreve no nosso canal, não perde nenhum vídeo, assiste lá, tá? Para que todas as dúvidas que você venha ter, a gente sana lá no nosso canal no YouTube. Tem a parte lá dos comentários, onde você pode deixar os seus comentários também, que a gente está sempre de olho, certo? Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Relembrando o que a gente viu na aula passada, os recadinhos aí foram dados. Então pegue sua caneta aí, seu lápis, borracha, o caderno
e vamos começar a nossa aula de hoje relembrando o que a gente viu na aula passada. Então, começamos a ver toda a ideia aí de fração, certo? Vimos aí toda a questão do estudo de fração, depois a gente fez a definição de fração, vimos aí a relação de uma parte com o todo, montamos imagens lúdicas para que você possa ver na prática essa ideia da fração. Depois, a gente trouxe a ideia das frações equivalentes, como é que a gente encontra, como é que a gente faz esse processo de multiplicação, né, para transformar uma fração, para encontrar frações equivalentes. Depois, a gente transformou as frações em números decimais. Então, pode notar que a gente segue toda uma ordem cronológica aí, para que você vá aprendendo cada assunto por partes, tá bom? Depois a gente transformou aí as frações ordinárias em frações decimais, para transformar também em número decimal, e foi através dessas frações decimais que a gente chegou na definição de porcentagem, que são frações, certo? Onde o denominador ele é igual a 100. Então, se eu escrevo 10%, é a fração 10 centésimos. Se eu escrevo 13%, é a fração 13 centésimos. Então, todas as frações que a gente faz aí, certo? Em relação à porcentagem, cujo denominador ele é igual a 100. Então, na aula passada, a gente transformou, né, uma porcentagem em um número decimal. Pode notar que a gente pode escrever o número aí de 3 formas, certo? A gente pode escrever o número em forma de fração irredutível. A gente pode escrever o número na forma de porcentagem, que é uma fração com o denominador 100. E podemos escrever o número na forma decimal, certo? Que são os números com vírgula que vocês falam, né? Então, a gente trouxe o exemplo aí do 40%. Então, 40% aí, primeiro passo, a gente transforma em uma fração. Então, é 40 centésimos, certo? Depois, a gente começa a efetuar divisões nesses 40 centésimos para encontrar uma fração irredutível. Então, o primeiro passo aqui, eu dividi tanto o numerador quanto o denominador por 10, certo? Então, a gente tem aí, ó, 40 dividido por 10 é igual a 4, 100 dividido por 10 é igual a 10, certo? Então, você pode, além de escrever tudo isso aí que está detalhado aí no quadro para você, né, a divisão por 10, você pode apenas cortar o zero, né? Faz tube ali nos zeros, cortou, fica 4 décimos. E pode notar que tanto o 4 quanto o 10, eles são números, certo? Tanto o 4 quanto o 10, eles são números pares. Então, dá para a gente dividir aí os 2 por 2, tá? Ou seja, encontrar uma fração equivalente, mas com números menores. Então, dividindo os 2 por 2 aí, ó, eu tenho que 4 dividido por 2 é igual a 2 e 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, nota na ideia de fração equivalente que a gente tem aqui 3 frações equivalentes. 40 centésimos, 4 décimos e 2 quintos. Tudo aí são frações equivalentes, certo? E a gente transformou um número na forma de porcentagem para um número na forma de fração irredutível. E para transformar esses números aí, qualquer um deles, na forma de um número decimal, certo? Eu peguei aqui, ó, partindo do 4 décimos. Então, eu tenho aqui, ó, que o 10 é composto de apenas um zero, então eu preciso colocar a vírgula de modo que fique apenas um número depois dela. Então, eu tenho aqui, ó, 0,4. Ah, Pedro, mas se eu fosse transformar o 40 centésimos, ia dar 0,40. Não tem problema, tá? 0,4 é igual a 0,40, que é igual a 0,400. Esses zeros depois aí da vírgula não tem importância, não tem valor algum. Depois disso, a gente transformou também o 85%, certo? Em forma de uma fração irredutível e na forma de um número decimal também. Então, eu tenho aqui, ó, 85%, né? 85 sobre 100, 85 centésimos. Simplificando os dois números por 5, a gente tem aqui 17 e 20 dividido por 5 é igual a 20. Então, a fração irredutível aí é 17 vinteavos. Na aula passada,
falamos até desses critérios, né, de divisibilidade. Quando é que a gente encontra um número que ele é divisível, certo? Por um determinado número, tá? Então a professora Nádia já lembrou vocês de que o 85 e o 100 são múltiplos de 5, porque o 85 termina em 5 e o 100 termina em 0. Então, qualquer número que terminar em 0 ou 5, eles são números múltiplos de 5. Então, dá para a gente efetuar aí a divisão. Outra coisa também foi que a gente notou que o número 17, ele é um número primo. O que são números primos? São números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, pode notar que aqui, no 8º ano, a gente está vendo a ideia de critérios de divisibilidade, que é um assunto lá do 6º, 7º ano. Então, volta lá na playlist do 6º e do 7º e assiste essa aula. E a gente falou aqui também de números primos, certo? Que também foi uma aula, inclusive, lá do 7º ano, que o professor Tiago deu recentemente. Então, você pode ir lá acompanhar essa aula sobre números primos, números compostos, critério de divisibilidade e decomposição de um número composto em fatores, né, em produtos de números primos, certo? E transformando aqui o 85%, né, ou o 17/20 em um número decimal, eu parti do 85 centésimos. Temos aqui dois números, né, depois da vírgula, porque o 100 ele é composto aí por um número com 2 zeros. Tá joia? Vou passar a palavrinha aqui para a professora Nádia, para ela fazer alguns comentários aí em relação ao que vimos até agora. Gente, eu costumo dizer que porcentagem, né, quando a gente vê ali 85%, você identifica que aquele símbolozinho da porcentagem é um 100, tá? Então, você sabe que aquilo ali precisa ser dividido por 100. Para você lembrar com mais facilidade. Quando você olhar 85%, eu já sei. Eu vou dividir 85 por 100, porque aquele númerozinho ali, aquele símbolo com aqueles 2 zerinhos e aquela barra, eu coloco que é um 100. E aí você identifica mais rápido. Tá certo? Vai, Pedro. Vamos lá, pessoal. Então, ó, depois a gente viu a solução de problemas envolvendo porcentagem. E aí eu dei uma dica para vocês com 2 probleminhas que a gente resolveu na aula passada, certo? Quando a gente for calcular essas porcentagens, a gente troca aí, né, os prefixos, né, as preposições por uma multiplicação. Então, no primeiro exemplo aqui, eu tenho que, no último mês, tá, 34% dos 800 sócios de um clube pagaram as mensalidades. Quantos sócios estão pagando em dia essas mensalidades? Então, a gente tem aí que apenas 34% dos 800 sócios estão efetuando esse pagamento. Então, o que é que a gente faz aqui para resolver aí esse tipo de problema? A gente precisa calcular os 34% dos 800, certo? Então, pagamos aí 34% desses 800, certo? No lugar dessa preposição aí, 2, tá? A gente coloca uma multiplicação, certo? Transformamos essa porcentagem em uma fração, que foi o que acabamos de fazer no exemplo anterior. Então, 34% é 34 centésimos vezes 800, tá? E aí a gente pode fazer essas multiplicações aí de qualquer forma, tá? Nesse caso aqui eu multipliquei o 34 pelo 800, que dá igual a 27.200, e coloquei o 100 embaixo, porque quando não tem nada aqui embaixo do 800, ó, é porque ele é igual a 1, tá bom? Então a gente tem aí, ó, 27.200 dividido por 100. Então a gente vai cortar aí os 2 zerinhos, tchube, tá? Que é a mesma coisa de dividir por 100, tá? Simplificar lá por 100 é a mesma coisa quando a gente faz o corte desses zeros aqui, tá bom? Então sobrou aí 272 sócios, são a quantidade de sócios desses 800 que efetuaram o pagamento, certo? Então você pode notar que essa ideia da porcentagem, a gente pode trazer vários problemas para você, para que eles sejam solucionados. Então observe que
dos 800 sócios que tem aí nesse clube, 34% pagaram. Então, a gente calculou essa quantidade e viram que são 272 sócios. Se eu perguntasse a quantidade de sócios que estivessem aí inadimplentes, que não pagaram a mensalidade, bastava você pegar aí os 800 e subtrair pelo 272. É o que a gente chama de complementar, tá? Se a gente soma a quantidade de pagantes com a quantidade de inadimplentes, a gente tem o total de sócios, tá bom? No outro exemplo, a gente falou de Karina, que ela já pagou 65% de uma dívida de R$1.000. Quantos reais faltam para a Karina saldar essa dívida? Ou seja, para quitar essa dívida. Então, você pode fazer essa conta aí de duas formas. Ou você calcula os 65% dos 1.000, tá? E depois efetua a subtração, ou você efetua a subtração já da porcentagem. Então, a gente sabe que a dívida total dela é de 100%. Se a gente tira 65%, a gente fica só com 35%. Então, se eu calculo 35% de 1.000, eu já encontro o resultado final. Se eu calculo 65% de 1.000, eu vou precisar fazer a subtração no final, tá? Pelos R$1.000 aí, ver quanto é que falta, tá bom? Então, vamos lá, ó. 65% dos R$1.000, a gente tem aqui, ó, 65% vezes 1.000. No lugar do de, coloca vezes. Transformando 65 em porcentagem, eu tenho 65 centésimos vezes 1.000. Então, do mesmo jeito que eu fiz a questão anterior, ó, eu tenho 65 vezes 1.000, 65.000, dividido por 100. Pedro, já poderia cortar aqui, eu já poderia fazer tube-tube aqui nos zeros antes da multiplicação? Pode. Note que ia ficar esses dois zeros, ia cortar com esses dois zeros, e aí você ficaria com 65 vezes 10, que dá 650, que é a respostinha aí, certo? Que é a quantidade que Karina já pagou, tá? Mas a pergunta é, para saldar a dívida, para quitar, falta quanto? Então, se ela deve R$1.000 e já pagou 650, falta pagar quanto? Basta subtrair os 1.000 pelos 650, que dá igual a R$350. Respostinha letra A, certo? Então, essa é a ideia da porcentagem, das suas transformações. Pedro, eu poderia transformar aqui 65% em um número decimal e pegar o número decimal e multiplicar pelo 1.000? Pode, tranquilamente. Você iria ver que 65% é 0,65. Esse 0,65 corresponde a, vezes R$1.000, corresponde a 650, que dá o mesmo valor, e aí você chegaria no resultado aí de R$350. Certinho? Belezinha, tranquilo? Agora a gente vai ver algumas porcentagens notáveis, algumas porcentagens especiais, que são aquelas porcentagens que dá para a gente calcular de cabecinha, que dá para a gente apenas olhando, dá para a gente resolver e determinado cálculo, certo? Vamos associar cada fração dessa, certo? Cada porcentagem dessa notável a uma fração, porque aí a gente consegue resolver a questão de forma mais rápida, certo? Exemplo, observe nesse caso aqui que a gente tinha 65%. Note que na nossa transformação lá, a gente foi simplificando para encontrar a fração irredutível. Então, eu poderia, nesse caso aqui, querer simplificar o 65 e o 100 por 5, já que são dois números que são múltiplos de 5. Mas note que, fazendo isso, o cálculo ia ficar mais complexo, você ia demorar mais para resolver esse cálculo. Então, o melhor seria cortar os zeros e resolver como a gente fez. Mas cada exemplo, cada caso é um caso, certo? Então, primeira fração notável aí, primeira porcentagem notável que a gente vai transformar em fração é o próprio 100%. O 100% ele significa o todo, tá? Ele significa a parte inteira, se a gente for transformar lá em fração. Então, observe que transformando 100% em fração, eu tenho 100
dividido por 100. E 100 dividido por 100 é igual a 1, que dá justamente essa parte aí inteira, certo? Então, 100% sempre vai representar o todo, tá? Então, 100% do meu dia eu passei cansado. Então, você passou aí 24 horas desse dia cansado, certo? Você, sei lá, não conseguiu dormir porque estava no hospital e ficou o tempo todo cansado, tá? Então, 100% sempre representa o todo. Então, partindo dos 100%, do todo, a gente vai encontrar outras frações notáveis. A segunda é 50%. Note que 50% é a metade de 100. Então, se eu pergunto para você quanto é 50% de 200, basta você pegar o quê? A metade de 200. Então, nota que você já começa a fazer essas porcentagens de cabecinha, tá? Então, opa, é 50% de 200. Então, a metade de 200 é 100. Então, 50% de 200 é igual a 100. 50% de 24 é a metade de 24, que é igual a 12, certo? Então, sempre 50% vai representar a metade. Observa que eu vou colocar aqui 50% em forma de fração. Simplificando essa fração aí por 50, eu tenho que 50 dividido por 50 é igual a 1 e 100 dividido por 50 é igual a 2, ou seja, é 1/2, representa a metade. Então, quando você for calcular 50% de algum valor, é só pegar esse valor aí e dividir por 2, beleza? Próxima fração aí, notável, próxima porcentagem notável é 25%. Pare para pensar, eu tenho 100%, 50% é a metade desse valor e 25% é a metade de 50. Ou seja, 25% é a metade da metade. Então, quanto é 25% de 200? Opa, 50% de 200, certo? É a metade, que é 100. Então, 25% é a metade de 100, que é 50. Então, você faz a metade da metade, certo? Ou divide esse número em 4 partes iguais, certo? Quanto é 25% de 24? Metade de 24 é 12, metade de 12 é 6. Acabou-se, certo? Note que eu transformando em fração, eu tenho 25 centésimos, que simplificando por 25, dá igual a 1/4. Então, para calcular 25% de um valor, é só pegar esse valor e dividir por 4. Ah, Pedro, mas dividir por 4 já leva algum tempo. Então, faça como eu fiz agora, o exemplo do 200 e do 24. Divida por 2, encontre a metade, depois você encontra a metade da metade, você encontra aí 1/4, certo? Próxima porcentagem notável é 75%. Então, observa, 100% é o total, 50% é a metade, certo? E 25% não é a metade da metade? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu somei os 25% com os 50%, certo? Dá 75%, certo? Pensa comigo aí em relação aos 200 que eu falei para você. Quanto é 50% de 200? É 100, beleza? Quanto é 25% de 200? Vai ser 50, né? Que é 100 dividido por 2. E quanto é 75%? É só você pegar os 50%, que foi 100, e somar com os 25%, que foi 50. Então, 75% de 200 dá igual a 150. Você fez tudo isso aonde? Na sua cabecinha, beleza? Note que, transformando aí em fração, eu tenho 75 centésimos, que transformando aí, eu tenho, simplificando, né, eu tenho aí 3/4. Então, é só você dividir aí o valor por 4 e o resultado multiplicar por 3, ou fazer aí na sua mente, certo? Como eu fiz aí o exemplo do 200 e o exemplo do 24, beleza? Tem mais duas porcentagens notáveis, certo? Que essas também são bastante importantes para você fazer aí de cabecinha. A primeira é 10%. Então, pensa comigo, 100% é o total, 10% é a 10ª parte. Nota que, quando eu transformo isso aí em fração,
eu tenho 10 centésimos. Se eu tube aqui nos zeros, divido por 10, eu tenho 1/10. Ou seja, é só pegar aquele número e dividir ele por 10. E note que se eu divido ele por 10, tem um número aqui, ó, eu vou andar a vírgula uma casinha para a esquerda, que foi aquelas transformações que a gente estava fazendo, certo? Então, quanto é 10% de 200? É só tirar o último zero, dá 20. Quanto é 10% de 24? Opa, não tem zero para eu tirar, mas tem vírgula para andar. Você anda uma vírgula para a esquerda. Então, 10% de 24 dá 2,4, certo? 10% de 3.700, tira um zero, beleza? Dá 370, certo? Mesma coisa, você vai utilizar a ideia do 1%. 1% é 1 centésimo, certo? Então, quando você tem aí 1 centésimo, é só agora você tirar 2 zeros ou andar duas casinhas para a esquerda. Então, 1% de 200, tira os 2 zeros, dá igual a 2. 1% de 24 não tem zero, mas anda as casas decimais. Vai andar 2 casas decimais para a esquerda. Eu vou ter aí o quê? 0,24, certo? Então, com essas porcentagens notáveis, a gente consegue fazer aí o cálculo mental, tá? Dessas porcentagens quando a gente for efetuar aí os seus cálculos, tá bom? Já estouramos nosso tempo, vou passar a palavrinha para a professora Nádia aqui, para ela dar um tchau para vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, pessoal, foi um prazer estar com vocês, um abraço. Tchau, tchau, pessoal, e até a nossa próxima aula.